Pronto. É, agora vamos começar falando sobre conjunto de juntos, certo? Hoje a aula é bem rápida, hoje a gente vai falar sobre o Kruskal, certo? E vai resolver um problema do Kruskal, vai ser basicamente isso. Então, só para relembrar, né, a gente tem o algoritmo PRIM, para a geradora mínima, né? Hoje a gente vai ver o Kruskal, que também é para resolver o mesmo problema. Tá? Vamos começar falando sobre conjuntos de juntos. Né? Existe um algoritmo chamado Union Find, que ele, que ele faz justamente duas operações, né, sobre conjuntos de juntos, para analisar se dois elementos pertencem ou não ao mesmo conjunto. Então, a gente imagine que a gente esteja formando conjuntos e queira saber se eles são disjuntos ou não. Qual a ideia do Union Find? Ele tem um representante por grupo. Tá? Você usa um representante. Bem? Então, basicamente, para dois elementos estarem no mesmo conjunto, é só olhar os representantes. Se os representantes são iguais, então significa que esses dois pertencem ao mesmo conjunto. Então, vamos lá. Qual a ideia do Union Find? Você tem aqui Max N e definir. Bom, a gente tem dois vetores, vetor pi e um vetor peso. O vetor peso vai estimar o tamanho, na verdade, ele vai dizer o tamanho da árvore gerada, certo? Vocês vão acabar vendo que o que o Union Find faz é a geração de uma árvore, onde o vetor pi ele vai indicar quem é o representante de um elemento, certo? Tipo assim, o quando você vamos fazer as operações. Então, existe o seguinte: quando um cara é representante de um conjunto, a gente tem a seguinte coisa: o x ele precisa ser igual ao pai do x, ou seja, se o cara é representante de um grupo, então isso aqui acontece, tá? Então, inicialmente, quando a gente recebe então int n, né? Ele faz a seguinte coisa. Inicialmente, a gente considera que todos os conjuntos, todos os n conjuntos são disjuntos, tá? Então, uma n e eu faço o pai de receber i. Ou seja, isso aqui vai simbolizar que esse cara é o próprio representante do grupo, certo? Então, inicialmente a gente tem N grupos, onde cada elemento é o representante do próprio grupo. Certo? Tá, mas. E aí a gente vai ter duas operações possíveis, né? É o de find, ou seja, você consultar se dois elementos pertencem ao mesmo conjunto, né? Ou a operação de join, que é juntar, ou seja, inserir esses dois elementos no mesmo conjunto. Ou seja, unir os conjuntos, né? Então, vou receber OP e vou receber AB. Então, na verdade, o find ele somente procura o representante do grupo, certo? Ele não para verificar se dois elementos pertencem ao mesmo conjunto, é só fazer o find e comparar, né? Se eles pertencem ou não. Bem, então eu vou considerar o seguinte: se OP for zero, eu vou receber um número, certo? E fazer
e faz um cout find. Find passando esse A como parâmetro. Vamos implementar a função find. A função find é bem fácil. Tá? A gente vai olhar se o x é igual ao pai de x. Tá? O find vai retornar o representante do grupo que o x pertence. Se isso acontecer, se o x for igual ao pai de x, o x é o próprio representante do grupo. Então, vou retornar o x. Tá? Caso contrário, eu vou retornar o find o pai de x. E uma hora eu vou encontrar esse representante. Tá? Eu mando para o pai, eu faço o find pai de x. Se eu não encontrar, eu faço o find pai de x até que eu chegue em um nó onde isso aqui acontece e esse cara vai ser o representante do grupo. Tá? Inicialmente, todos os conjuntos são disjuntos, ou seja, não existe relação entre os conjuntos, ou seja, todos os elementos, o pai de E é igual a I. Tá? Caso contrário, se a OP for 1 ou qualquer outra coisa, a gente vai receber dois valores. E a gente vai fazer a operação que a gente chama de join. Tá? Ou seja, a gente vai unir esses dois conjuntos. Como é que a gente vai unir esses dois conjuntos? Ah, só para... Isso, é para iniciar o Crucible, tá? O Union Fine. A gente está vendo primeiro o Union Fine para depois ver o Crucible. Que é basicamente usar a ideia, né? Enfim. Bora lá. O Crucible é o quê? Guloso de Union Fine. É, basicamente isso. Certo. Já que eu tava, né? Sim, vamos fazer a função join, né? Que vai juntar esses dois caras. Ah, iniciar, né? O vetor peso. Eu não tinha iniciado. Vetor peso, você pode iniciar com 0 ou com 1. Tanto faz. Eu vou iniciar com 1, dizendo que é basicamente a quantidade de elementos que eu tenho, certo? No conjunto. Ou, melhor dizer, a altura da árvore, certo? Esse vetor pi aqui, ele vai gerar uma árvore. Tá? O vetor pi ele vai acabar gerando uma árvore. Não, pode. Pode. É porque, assim, o zero, o peso ele não é bem a quantidade de elementos, e sim a altura da árvore, certo? Então, tipo assim, pode, vai acabar podendo, não tem problema não. Não, isso que tu tá fazendo é a quantidade de elementos. Se for a quantidade de elementos, sim, isso é verdade. Você não pode usar zero. Agora, como é a altura, pode. Tá? Eu já ia explicar. Quando chegar lá, eu vou dizer. Tipo, a única diferença é que vai ser uma unidade, entendeu? Imagina que a gente esteja trabalhando com níveis, né? Do nível zero ao nível tanto da árvore. Então, o zero é aceitável. Posso usar o 1 também. Vai dar a mesma coisa. Tu vai ver daqui pra frente. Tá? Ah, tô usando o 1, né? Então deixa. Mas eu vou explicar porque não tem diferença. Vou juntar o int x e o int y. Tá? Então, dois elementos e eu vou juntar eles. Então,
eu faço x receber um find de x, ou seja, de que x representa o representante x, certo? Ele recebe o representante do conjunto que não, o x representa o x recebe o representante do conjunto que o x pertence inicialmente, né? Tá? E o y também, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é, se o x for igual ao y, significa que o x e o y já pertencem ao mesmo conjunto. Então, não faz sentido eu juntar dois conjuntos que já são, que é o mesmo, né? Não faz o menor sentido. Tá? Passou daqui, já sei que são conjuntos disjuntos. Tá? E aí, o que é que eu posso fazer? Eu vou olhar justamente para o peso. O peso vai ser a altura da árvore. Então, o que é melhor? Eu pegar uma árvore, uma árvore grande e juntar e pegar o representante dessa árvore e juntar numa árvore menor, ou é melhor pegar um cara, a árvore menor, e juntar com a árvore maior? Se você perceber, tipo assim, quando você faz esse lance do pai, quando você sai da árvore menor e aponta para o representante da árvore maior, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai fazer uma dessas duas operações. Ou o pai de x vai passar a ser y, que aí o representante desse conjunto vai passar a ser o y, ou o pai do y vai ser o x, tá? Uma dessas duas coisas vai acontecer. E o peso diz a altura da árvore, tá? Então, por exemplo, se o y tiver se o y tiver a menor altura, então tu tá juntando um cara de maior altura e tá juntando no y, ou seja, a árvore y, né, que tem um representante y, ele vai acabar sendo a altura da árvore x, que já era maior, mais um, né, porque tu adicionou um passo. Então, isso aqui é totalmente inviável. Então, é melhor juntar, é melhor dizer que o representante da árvore de maior altura vai ser o representante do representante da árvore menor, sabe? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para ilustrar um join. Vou ver aqui o Wikipedia. Eu tô gravando? Tô. Eu tava preocupado. Queria a representação por árvore. Deixa eu ver aqui. Pronto. Imagine o seguinte. Ah, isso aqui é a árvore não é desbalanceada. Porra. Pronto. Isso aqui já dá para ilustrar, tá? Imagine que eu tenho esses dois conjuntos de juntos aqui, certo?
essa seta aqui ela vai indicar quem é o pai, certo? Ou seja, o 2 é o pai do 3, o 1 é o pai do 2, certo? E o 1 é o representante desse conjunto e esse desse. Imagine que a gente está fazendo um, o find, ou o join de 2 e 5, certo? Então eu pego os representantes, 1 e 4, e olho o peso. O peso vai dizer a altura. Nesse caso aqui, o peso vai ser 2, tá? O peso vai ser... Na verdade, vai ser 3. Vai ser 3, porque eu iniciei com 1, certo? Se eu tivesse iniciado com 0, ia ser 2, tá? Então, essa altura disso aqui vai ser 3 e aqui vai ser 2. Então, o que é melhor? Eu pegar esse cara, fazer esse, o pai do 1 ser o 4 ou o pai do 4 ser o 1? Observe que se eu fizer o pai do 1 ser o 4, essa altura aqui ela vai aumentar, ou seja, a altura desse conjunto aqui vai ser 4. Né? Vai ser esse e esse. Ou seja, eu vou ter um ramo com 3. Tá? Se eu fizer o contrário, olha, a altura vai ser mantida. Não vou ter problema. E por que a altura importa para mim? Porque quando eu faço um find, a busca ela demora um pouco, né? Então é ideal que a gente minimize essas coisas. Né? Tudo bem? Deu para entender? Então, como é que eu faço aqui? Se o peso, que é a altura, né? Se o peso de x for maior que o peso de y, o que é que eu faço? Eu faço o, o pai de y, se o cara que tem o menor peso, ser x, tá? Porque aí eu não interfiro no tamanho da árvore. Vocês vão acabar entendendo que isso vai ser meio que heurístico. Isso aqui não vai ser muito verdade. Por enquanto, o peso é real, certo? Existe uma relação bem próxima de altura e peso. Vocês vão acabar vendo que isso vai acabar sendo meio que heurístico, sendo que não vai ser um valor bem real. Né? Mas vamos lá. E aqui, no caso contrário, né, onde o peso do y é maior, eu faço o pai de x receber y. Tá? Caso contrário, as duas árvores têm o mesmo peso. Ou seja, não importa, né? O que é que eu faço? Então eu vou fazer o pai de x receber y. Porque escolha minha, certo? Só que se os dois têm a mesma altura, quando eu faço um apontar para o outro, eu aumento o peso, certo? E aí eu preciso fazer o peso de y ser incrementado, porque ele vai incrementar uma unidade, sabe? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui que seja bom para ver. Por exemplo, nesse aqui, nesse grafo aqui. Ah, esse aqui também é desbalanceado. Enfim. Por exemplo, quando eu vou juntar dois caras, inicialmente, por exemplo, se o N fosse 2, inicia justamente assim, né? Cada um é o representante do conjunto de junto. Quando eu faço a união, esses caras têm a mesma altura, né? E eu observo que quando eu faço, eu posso fazer qualquer um apontar para o outro. Então, eu preciso, a altura é incrementada em 1. A altura do representante é incrementada em 1. Então, como eu fiz o representante dessa árvore ser o y agora, eu preciso incrementar o peso em 1. Tá? Por isso que quando eu faço com 0, não vai importar. Porque quando eu juntar, esse cara vai ser sempre incrementado, né? Não vai importar. Agora, se eu realmente fizesse, se eu contasse a quantidade de elementos, que é uma coisa que eu não faço, aí realmente importaria. Mas iniciar com 0 não tem problema aqui, tá? Bem? Tranquilo? Deu para entender o Union Find?
É porque é o seguinte, eu vou faz sentido, Matheus, quando a gente está trabalhando quando a gente não usa compressão de caminho, né? Só que aí a gente vai acabar usando e esse peso, esse realmente a gente podia realmente usar o peso como sendo número de elementos, é mais ideal, mas como geralmente usam, eles usam com uma altura mesmo, não usam como quantidade de elementos. E aí, como o Matheus já tá. Vamos só testar, certo? Só testar para me explicar a modificação. Vamos testar se está tudo certo. Então, por exemplo, quando eu faço. a- Eu tenho, vamos dizer que eu tenho 5 elementos, e aí eu tenho operação 0, 1. Ou seja, vou pesquisar um find de 1. É 1. 0, 2 é 2. Agora, se eu fizer o join de 1 e 2, isso vai mudar, né? Se eu fizer 0, 1, vai ser 2 e 0, 2 vai ser 2. Ou seja, o conjunto 1, 2, que era anteriormente junto, quando eu faço a operação de join, eles passam a ser o mesmo, né? E tem o mesmo representante. Quando eu faço, por exemplo, vou fazer o join de 3 e 5 e 5 e 4, certo? Eu faço, olho o, o, o representante do 4. Ah, tá certo. É porque ele sempre pega o segundo, né? Quando tem a mesma altura, ele sempre faz o segundo. Então, o representante desse conjunto 3, 4, 5 é o 5, certo? Bem? E aí, se eu fizer a união de 1 e 3, por exemplo, aí eu já vou fazer a união deles. Então, quando eu fizer 0. Agora, quando eu fizer qualquer busca, todo mundo já está no mesmo conjunto, né? Então, 0 e 1 é o 5, né? E não é mais. O 2 não é mais representante do conjunto, vai ser o 5, né? Se eu fizer 0,2 também, 0,5 é o 5, 0,4, enfim, tudo certo, né? Aparentemente está tudo correto. Bem, deu para entender isso, ele incrementa em 1 porque quando as alturas são iguais e você está juntando, a árvore ela aumenta em 1, certo? A altura da árvore aumenta em 1, certo? Isso que é incrementado, como o Matheus explicou aí. Tá? Vocês deu para entender, pessoal? Tranquilo? Beleza. E aí, existe uma otimização do Onion Find que ele faz uma simples mudança. A gente diz que, passa a dizer que pai de x, aqui no find, ele recebe um find do pai de x. Ou seja, tu olha, vou pegar aquele. Se eu fizesse desse conjunto aqui, se eu fizesse um find de 3, eu diria que o pai de x ele recebe, ou seja, o 3. Eu estou no 3, né? Eu mando o 3 aqui. O x não é igual ao pai de x, né? Que o pai de 3 é 2. Então,
Eu digo que o pai desse cara vai passar a ser o retorno dessa função. E como eu vou retornar um, vou fazer com que esse 3 passe a ser, ou o pai de 3 passe a ser um. Por que fazer isso, né? Essa otimização é feita por quê? Para que o representante esteja mais próximo possível dos elementos. Imagine que eu tivesse uma árvore gerada por meio que em caminho, né? Um caminho inteiro. Isso seria muito ruim para mim, né? Então, o que eu costumo fazer é justamente fazer essa operação. Repare que agora esse peso, que é a altura da árvore, ela passa a ser totalmente heurística, né? A gente não tem certeza disso, a gente não tem certeza desse valor, mas mesmo assim a gente costuma utilizar. Sim. Realmente é uma das coisas que eu vi que do Union Find, que é uma otimização que é muito boa, mas que esse peso aqui passa a ser meio que irrelevante, né? Ele fica meio que funcionando para o pior caso, né? Tá? Mas a gente costuma utilizar. Existem algoritmos que eles atualizam esse peso. Porém, é muito trabalhoso e, a, e a melhora não é significativa. Não é significativo quanto a gente imagina. Então, meio que a gente deixa isso aí como um fator heurístico, né? Um fator meio que guloso. Né? A gente une de forma meio que gulosa, mas isso não tendo muita certeza. Tá? Tudo bem? Então vamos lá. Pronto. Dado o Union Find, o Union Find ele é um algoritmo muito conhecido e muito importante. É importante que vocês saibam implementar ele. Ele é bem simples, né? E ele é utilizado em um algoritmo chamado algoritmo de Kruskal. E eu imagino que Kruskal seria o nome do cara que fez esse algoritmo. Né? Então, esse algoritmo é para a árvore geradora mínima. E é um algoritmo bem simples. O que é que a gente faz? A gente tem todas as arestas, certo? A gente pega todas as arestas e faz o seguinte procedimento. A gente pega de forma gulosa, ou seja, o que tiver o menor valor. A gente pega a menor aresta, por exemplo. A gente pega a aresta 1, que tem distância 1, né? Tá? A gente pega primeiro. Deixa eu ver se tem um passo a passo. Tem. Pronto. A gente pega o 1. E aí coloca o 1 e o 5. Coloca o 1 e o 5. É como se cada verso fosse um conjunto, certo? Mas é a seguinte situação. Cada conjunto, cada verso é um conjunto de junto. Então, eu vou pegando as arestas de forma gulosa, ou seja, do menor de menor tamanho, né? Então, eu pego essa aqui, um, tá? E aí eu faço o join desses caras. Ou seja, o 1 e o 5 passam a pertencer ao mesmo conjunto. Tá? Aí eu continuo. O 1 e o 2. Eu pergunto, o 2 já não faz parte do conjunto que o 1 pertence? Porque pode ser que faça, né? E aí não faz sentido eu pegar essa aresta. Mas não faz, né? Por enquanto, o 2, o representante do 2 é o 2 e o representante do 1 é 1 ou 5, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe porque depende de como você implementar o Union File, né? Você pode pegar o cara da esquerda, da direita, tanto faz. Não tem importância. E aí pego o 2. Aí eu posso juntar o 2 na solução. Qual o próximo cara de menor tamanho? Podia ser esse cara ou podia ser esse? Ele pegou esse aqui. 2 e 3. 2 e 3 já estão na solução? 2
estão no mesmo conjunto? Não, né? Porque o 2 tem representante ou um ou 5, e o representante do 3 é o próprio 3. Então, são conjuntos disjuntos. E eu junto. Faço o join desses caras. Continuo, pego essa aresta, tamanho 3, faço o join. Mas repare, essa aqui não vai entrar, porque o representante desse conjunto aqui vai ser, por exemplo, tipo assim, o representante desse cara aqui vai ser o mesmo representante desse cara, porque eles pertencem ao mesmo conjunto. Essa aresta não vai entrar. Continuo, pego outra aresta. Aresta tamanho 4. 5 e 4 já pertencem ao mesmo conjunto? Não, né? Então eu junto. E por fim, eu adiciono o 6. E qualquer outra aresta que não vai ser adicionado porque já pertence ao mesmo conjunto, tá? Então a ideia é bem simples, né? Você pega, você vai pegar. Eu vou deixar essa inicialização aqui do peso, tá? Então, um N, um M. E você vai ter M arestas, tá? As M arestas você vai receber um C AB, tá? E aí eu vou ser esperto, um pouco esperto, não sei. Eu vou usar um vetor para salvar as arestas, certo? Vai ser uma lista de arestas, né? Não vai ser uma lista de adjacência. Por quê? Porque vai ser melhor para a gente. A gente não precisa de muita coisa para o Crusco, né? A gente só precisa basicamente do peso das arestas e do identificador dos vértices, né? Então, a lista de arestas vai ser mais eficiente para a gente. Aí a gente vai salvar três valores. O primeiro deles vai ser o peso, certo? Justamente para quando eu ordenar, ele vai ordenar por esse primeiro valor, e aí já tem um vetor ordenado da forma que eu queria. E aí eu tenho esse vetor aresta aqui, certo? Eu vou ter três valores, o VW, tem? E aí eu adiciono nas arestas. Como é que eu faço? Eu faço arestas, pushback, pé, pé, é chato, mas como é que eu faço? Eu faço W, pé, por V, certo? Eu não preciso fazer o contrário porque tanto faz, né? Eu fazer o join de UV ou o join de VU, vai ser a mesma coisa. O V, vai ser exatamente a mesma coisa. E aí eu faço o sorte dessas arestas. Fazendo o sorte, ele vai ordenar pelo custo. Você vai pegar as arestas de menor custo. E aí eu percorro as arestas. Vai ser o begin com o fox, fox, ou second ponto fox, né? B
vai ser second.second e o W vai ser arestas e ponto second. Tá? Então, vou percorrer esse vetor de arestas ordenados, vou pegar o V e o W, certo? Os vértices e o peso, e eu vou fazer o seguinte questionamento. Se o find de U for diferente do find de V, o que é que eu faço? Eu faço o join de U e V. Eu nem preciso do peso, né, na verdade. O peso ele vai ser irrelevante para mim. O peso ele foi usado somente para ordenar o vetor. Tá? Então, eu faço essa ideia. Eu faço o join de U e V e vou pegando esses caras. Tá? Bem? E aí eu posso até fazer a seguinte coisa. Eu posso ir. Eu vou pegar o W para já ir formando a minha resposta. Eu vou dizer que a minha resposta vai ser justamente o somatório dos pesos das arestas selecionadas. Tá? Se eu dei o join, significa que eu usei aquela aresta. Então eu faço o res mais igual a W. Eu dou um cout res enviar. Tá? É basicamente isso, né? Eu, eu, eu ordeno o meu vetor de arestas, pego pelo menor peso e vou fazendo um find. Se o find for diferente, ou seja, os representantes dos conjuntos forem diferentes, eu faço o join. Caso contrário, eu não faço nada. Se o representante for igual. Bem? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Beleza, vamos só testar, né? Eu, eu já deixei já deixei o grafo já pronto para a gente testar, sabe? Então, o, esse gráfico do NEPS que ele dá. Tá aqui. Então, faltou esse cara fechar o pé e esse cara que faltava aqui. Esse cara é o first. Esse é o primeiro, né? Primeiro valor e o second é um par, né? Vamos só ver se bate as respostas, né? Deu 14 aqui. Vamos ver se essa árvore geradora gerada aqui tem custo 14, né? 4 mais um, 5, 7. Tem esse cara aqui também, né? 5, 7, 10, 14, né? Tá certo. O custo tá certo, né? A gente podia também salvar as arestas, né? Pegar essas arestas e tal. Pode ser também. Ou salvar simplesmente os índices das arestas que entraram na solução. Enfim, existem várias formas de salvar essa solução também. Eu resolvi salvar pelo custo para a gente conferir. Dificilmente a gente iria gerar uma árvore geradora, uma árvore, uma resposta errada com o mesmo custo, né?
principalmente porque ela é mínima, né? É, bom, é isso, pessoal. Crucible é isso. Beleza? Vamos resolver uma questão? Bom, tu ia ter uma árvore geradora, né? Então não ia ser mínima. O sort ele serve para ordenar. Então, tipo assim, a ideia do Crucible é justamente essa escolha gulosa. Então, se tu não usasse o sort, tu ia usar o custo das arestas de qualquer forma. Ou seja, tu ia gerar uma árvore, tá? Árvore geradora, mas não ia ser mínima. Vamos resolver esse problema aqui, sabe? Hoje a aula é bem simples, acaba até bem cedo, né? Tô pensando até em dar gráfico de partido logo. Se- Talvez seja melhor dar logo de partido para próxima aula já não precisar falar. Próxima aula tem mais algumas coisas. Dê uma olhada nessa questão aqui para a gente resolver, sabe? É uma questão de aplicação simples, reduzindo detalhes de um mapa. Dá uns 3 minutinhos.
Pois é, Matheus, eu estava olhando essa questão e ela realmente é muito difícil, né? Aparentemente, porque os valores de M e N são muito altos, né? Ela é uma questão de geradora mínima, claramente, assim, né? Porque, basicamente, qual é a estratégia mais trivial, né? Que não resolve, né? É você ir tirando a aresta, né? Mas, tipo, tu não precisa saber a nova aresta, né? Tu só precisa descobrir é, o crítico, né? Então, tipo assim, o trivial seria simplesmente eu remover a aresta, né? E ver se ela geraria ainda uma árvore geradora mínima. Só que isso tem um custo absurdo, né? Vai ter 10 assim. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Seria a remoção de arestas.
Tipo assim, você remove uma aresta e roda a geradora minha. Ah, não encontrei. Não tem solução, né? Não, não passa não. A não ser que eu esteja enganado, assim, né? Tipo assim. Ah, se o N é tanto, mas é mesmo assim, porque o N é 10 a 5, né? Teria que ser uma abordagem em log N, né? Então, assim, o Crusco ele passa, né? Em log N. Ou M log M, né? M log M passa, né? Então a gente vai rodar algum algoritmo. Eu vou dar uma pensada melhor como é que eu faço. Eu estou pensando em alterar o Union Find, alguma coisa assim, que permita que a gente vê, né? Por exemplo, se eu tenho a não ser que eu faça isso, Matheus, na construção, ó. Eu estou pensando nisso. A não ser que eu faça isso na construção. Eu vou pensar melhor. Assim que eu tiver alguma ideia assim de como resolver ela. Realmente eu tava fazendo ela e eu não tive ideia assim. Peguei hoje de manhã para fazer ela, mas eu não tive nenhuma ideia não. Fiz outras, mas essa aí tem uma bem chata de ADCA. Vocês tenham cuidado quando for fazer. É, vocês têm que utilizar aquela otimização de entrada e saída, senão ela não passa. Eu fiquei, acho essas coisas muito chato, porque assim, não é que não seja uma coisa válida a se fazer, né? Mas é porque, tipo assim, eu vou usar uma coisa que de entrada e saída, um requisito para uma questão passar, mas não sei se isso é tão viável. Tipo assim, eu utilizo só em algumas questões, né? É só por isso ela não passa. Só por isso, só por isso, só por isso, só por isso. Cara, eu tentei muito, mas tem que trocar eu troquei o endiano pelo barra N para passar. É absurdo. Pois é. O Paulo ele usa isso. O Paulo usa isso aí, né? O Paulo usa o define endiano barra N. Pois é, eu tive que fazer isso aí para passar, mas assim, acho que eu tomei umas 5 TLE, mas eu ficava. Será que você quer que eu otimize aqui o algoritmo? Eu ficava tentando pensar em alguma coisa assim. E fiz algumas melhorias até significativas e nada do algoritmo passar. Mas que merda é essa? Aí quando eu fiz, aí deu certo. Sim, vamos resolver a questão aqui, rapidinho. Reduzindo detalhes de um mapa. Como é que resolve aí? Como é que resolve essa questão aí? Reduzindo detalhes de um mapa. É um bom chute, né? É basicamente o que a gente está fazendo, né? É basicamente o que você gerar a árvore e somar os pesos, né? Justamente o que eu fiz. Só ajustar o N, né? O engraçado é que no Crusco não importa muito o N, né? Ou o N não importa muita coisa, né? O que importa mais é o próprio M, né? Porque a abordagem é M log M. A não ser que o M seja muito pequeno, para o N ser importante. Mas, se bem que é M vezes N, né? Também. Porque o find ele acaba sendo odd N, no pior caso. Então,
Mas eu acho que com a compressão ele fica bem melhor. Acho que ele não chega a isso, né? Quando eu uso compressão, ele não fica assim. Então, vamos só atualizar os N's aqui e testar. É até menor, né? Podia até usar aquele mesmo. Vou testar. Submeter, né? Ah, será se precisar de login? De long? Nem lembro. Não, Deus do céu. Os valores eram pequenos, era 500, né? Pequeno, tá? Vamos resolver, vamos ver gráfico bipartido logo, que próxima aula ia ser a ordenação topológica, caminho mínimo, continuar caminho mínimo e gráfico bipartido, né? Pelo menos a gente deixar a próxima aula mais tranquila. Também é uma coisa que não tem muita questão. É bem interessante vocês vejam, até para entender algumas coisas. É, sobre gráficos bipartidos, né? É, bom, a gente tem a gente chama de gráfico bipartido quando a gente pode dividir os vértices, o nosso conjunto de vértices em dois, tá? A gente consegue criar uma bipartição, tá? Como essa, ou seja, dois conjuntos de vértices, onde não existe aresta entre vértices do mesmo conjunto, ou seja, não tem arestas aqui. Todas as arestas são entre um vértice de um grupo e o vértice do outro, sabe? Isso aqui caracteriza um gráfico bipartido. A definição dele é não possuir um ciclo de tamanho ímpar. Então, todo gráfico que não possui ciclo de tamanho ímpar é um gráfico bipartido por princípio, certo? Só que verificar ciclo é chato, né? É um pouco chato. Porém, a gente pode. Existe uma outra condição para o gráfico bipartido. Né? O gráfico bipartido, essencialmente, se o número cromático é menor ou igual a 2. O que é que significa isso? O número cromático é o número de cores usadas para cores mínimas utilizadas para colorir um gráfico, que é uma coloração. Uma coloração é uma atribuição de cores ou de valores, né? Geralmente inteiros, né? Que representam cores, onde, onde se um verso tem uma determinada cor, os seus adjacentes não podem ter a mesma cor, certo? Ou seja, eles precisam ter cores distintas. E aí, se a gente consegue colorir o gráfico com duas cores, com somente duas cores, sem nenhum problema de conflito, o conflito é quando um versos adjacentes possuem a mesma cor, né? Quando a gente não existe conflito, a gente diz que o grafo é bipartido. Então, seria basicamente, por exemplo, atribuir a esse grafo aqui uma cor, né? Essa parte é uma cor e essa outra cor. Então, tipo assim, atribuir cor 0 aqui e cor 1 aqui. Então,
não ia ter nenhum problema, né? Eu não tenho adjacente entre esses, né? Só tem adjacente desse grupo com esse, então não teria nenhum conflito, tá? Então, o que geralmente a gente faz é fazer uma DFS, né? Saindo de. Claro que a gente tem que ver a questão de. Que o grafo é bipartido, eu não preciso que ele seja conexo, né? Então eu preciso aplicar componentes a cada verso, né? Então, o NEPS ele faz o algoritmo de verificação, que o que a gente vai fazer é verificar se o grafo é bipartido. Então, a gente vai fazer essa verificação justamente usando uma DFS, certo? Que eu acho melhor, certo? Tipo, é mais ou menos isso mesmo, Antônio. É porque é meio estranho, né, falar isso, porque o Join ele já faz bem otimizado, né? O Join ele já é bem otimizado para gerar um menor tamanho de árvore e aí, porque no pior caso, que vocês não perceberam, qual o pior caso desse algoritmo que a gente está fazendo? É a gente fazer as uniões baseadas somente nos representantes, ou seja, a gente ir fazendo o join já passando dos representantes, porque aí quando a gente faz um find, não tem compressão, né? Mas mesmo assim a complexidade é baixa, né? Faz tudo para minimizar. Então, o que importa basicamente é o custo de ordenar, a não ser que o tamanho tipo assim, existe uma diferença brutal entre tamanho de arestas e tamanho de verso, o que geralmente não existe, principalmente porque a gente considera que para existir a geradora mínima, o grafo precisa ser conexo. Né? Então, é uma condição. Enfim, vamos lá. É, vocês entenderam a ideia do gráfico partido? Tem alguma pergunta? Pessoal? Tá beleza? Vamos lá. Então, a gente vai receber um grafo, certo? Esses caras são globais, que eu vou precisar deles. Receber as arestas, certo? Vai considerar um grafo não direcionado. E aí a gente vai chamar uma função teste bipartido, certo? Então, se teste bipartido
Se for bipartido, a gente vai printar sim, caso contrário, vai printar não. Então, para cada um dos vértices, a gente vai ter um vetor chamado de cor, certo? E cada vértice vai ter uma cor. E a gente inicia inicialmente esses caras com -1, dizendo que, indicando que esses caras não foram coloridos. Tá? Então, uma função DFS, ele vai justamente aplicar um DFS em busca de colorido. E a gente vai perguntar se a cor I é igual a -1. Porque se for -1, a gente vai chamar o DFS passando por I, tá? A função DFS ela vai fazer o seguinte coisa, a gente vai percorrer todos os adjacentes de um vértice, tá? A gente vai perguntar se a cor de V já, se o V já foi colorido ou não, ou seja, se a cor de V é -1. Se a cor de V for -1, significa que ele não foi colorido. E aí, como a gente vai usar somente duas cores para verificar se ele é bipartido, a gente vai usar a cor inversa. A gente vai usar duas cores. A gente vai usar a cor 0 e a cor 1. E aí a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai dizer que cor de V vai receber a cor 1 menos a cor de U. O que é que isso faz? Se a cor de U for 1, a cor de V vai ser 0. Vai ser 1 menos 1, vai ser 0. Se a cor de U for 0, vai ser 1 menos 0, 1. Então, vai valer, tá? E a gente chama a DFS para prover. Bom, é basicamente o que a nossa DFS vai fazer. Por fim, eu vou percorrer por todos os vértices e por todas as arestas, tá? Da U e U. Vou fazer aqui. Eu vou verificar se não houve nenhum tipo de conflito. Que é um conflito. Vou verificar se a cor de U é igual à cor de V. Ou seja, eu estou percorrendo todos os meus adjacentes. Se um dos meus adjacentes tem a mesma cor que o vértice, significa que a rotulação está errada, né? Não dá para rotular somente com duas cores. Aí eu retorno falso, dizendo que o grafo não é bipartido. Caso contrário, significa que eu consegui. Ou seja, percorri todos os vértices e todos os seus adjacentes e vi que todas as cores são distintas. Então, opa, então é verdadeiro, né? Então, um grafo bipartido. Eu também já peguei o grafo aqui. Pronto.
É exatamente o grafo do NEP, certo? Esse grafo aqui. Para a gente testar. Ver se está tudo ok. Sim, né? Diz que é bipartido. Eu peguei justamente, modelei o grafo esse grafo aqui, e esse grafo é claramente bipartido, né? E aí, para testar, eu fiz a seguinte coisa. Eu adicionei uma aresta entre um e 2. Porque se eu adicionar uma aresta entre um e 2, eu vou ter um ciclo ímpar. E esse grafo aqui não pode ser mais bipartido. Ó, aqui eu adiciono uma aresta, é justamente essa um 2 aqui. Tá? E aí, se eu olhar agora, vai dar não. Dizendo que não é bipartido. Então, a gente consegue verificar se um grafo é bipartido ou não. Dessa forma. Certo? Ah, tranquilo, pessoal? Deu para entender como é que faz a verificação de partido? Tem alguma dúvida sobre coloração? Não entendeu o inverso da cor ali? É aquele negócio. Ah, sim. Eu estou usando só a cor 0 ou 1, certo, Matheus? Para mim, eu fiz uma coisa errada. Para mim, eu precisava. Olha, cara. Que estranho. Para mim, eu tinha errado. Para mim, eu precisava fazer isso aqui primeiro. Eu estou usando a cor 0. O que será que deu certo? Né? Ah, enfim. É porque. Não, não, dá certo. Dá certo. Mas o ideal era eu ter feito isso, tá? Inicialmente, cor e receber 0, tá? Ou seja, eu inicio uma cor e chamo a DFS. A DFS ela vai pegar 1 menos a cor, certo? Se essa cor aqui é 0, a cor dos adjacentes vai ser 1. Vai ser 1 menos 0. 1, tá? Ou seja, vai ser distinto. Caso contrário, esse cara ser 1, eu faço 1 menos 1, 0. Ou seja, eu sempre faço os adjacentes de U receber uma cor distinta do de V. E como eu só estou usando duas cores, tá? Beleza? Isso aqui é um erro, viu, pessoal? Tem que colocar essa linha. Por coincidência deu certo, mas tem que adicionar, tá? Para iniciar o primeiro vértice. Pode ser com 0 ou com 1, tanto faz. Beleza? Pois é isso, pessoal. A aula é isso. A aula foi isso. Interromper a gravação.